Boa noite, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, que honra poder estar aqui com vocês, dividindo a palavra do Senhor. E hoje pela manhã, para a glória de Jesus, foi muito poderoso. Eu sei que Deus preparou algo especial para nós, agora, para esse culto, para esse momento. E eu sei que Ele vai fazer por completo aquilo que Ele quer fazer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, nesta igreja, na minha igreja local, Senhor. Obrigado, Senhor, pela honra de estar aqui, Senhor, Deus, dando continuidade a essa série maravilhosa, iniciada pelo nosso pastor. Pedimos também que o Senhor esteja o abençoando, onde ele esteja, ele, a pastora, que teu Espírito Santo esteja guiando, guardando, Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por essa igreja tão viva, por essa igreja tão fervorosa, tão poderosa, tão ciente do seu chamamento. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está aqui, a tua presença está aqui nesse lugar, Pai. Nós podemos sentir o teu Espírito no meio de nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos reuniu hoje aqui, Pai, para ministrar o nosso coração, para falar conosco, Pai. Nós nessa noite, Senhor, temos exatamente o coração que Samuel tinha, Senhor. Nós queremos te ouvir, Pai. Queremos ouvir a tua voz, Deus. As coisas na nossa vida, elas não mudam quando nós falamos, elas mudam quando o Senhor fala, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Ministra o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 27, se tiver com a tua Bíblia aí. Eu queria te convidar a viajar comigo numa história que você conhece bem. E você vai perceber que naturalmente, à medida que a gente vai lendo esse texto, naturalmente seu cérebro vai gerando em você uma imagem. E eu quero pedir a você que ao mesmo tempo que você está lendo esse texto, você olhe para essa imagem, que o Espírito Santo vai te ajudar a criar aí dentro do seu coração. Mateus 27, verso 27 diz assim: Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe com suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira ou calvário, lhe deram de beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram-se as roupas dele, tirando sorte, e sentando-se, vigiavam ele. Por cima de sua cabeça colocaram uma escrita que era sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões que foram crucificados com ele, um à direita e outro à sua esquerda, os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se és o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de se salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos em ti. Ele confiou em Deus, que Deus agora o ajude, se dele tem compaixão, pois disse: Sou filho de Deus. Igualmente insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde,
Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando algum dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está clamando por Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas aos outros disseram: deixe-no, veja-se, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus disse: está consumado, e logo depois entregou o seu espírito. Feche seus olhos, irmão. Quando a gente lê esse texto, como eu falei, é natural a gente visualizar tudo isso. A gente visualizar Judas entregando Jesus com aquele beijo da traição, Jesus sendo acorrentado, puxado, arrastado com aquelas correntes sobre os seus braços e pernas, Jesus sendo colocado diante das autoridades, sendo zombado, cuspido, humilhado, rejeitado, sendo traído, negado pelos seus discípulos, Jesus sendo levado diante do pretório, ali onde aqueles homens o surraram, bateram nele, colocaram aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça, deram a ele aquela cruz pesada e obrigaram ele a carregar aquela cruz. E ele carregando aquela cruz, quando estava ali próximo do lugar, já a uma distância, obrigaram uma pessoa, Simão, a carregar por um tempo aquela cruz. E Jesus já estava ali se esvaindo em sangue, todo ferido, todo machucado, descalço, pisando sobre aquelas pedras com seus pés cortados, caindo muitas vezes de joelho com aquela cruz pesada sobre aquelas pedras. Sua visão já não era mais a mesma, sua audição já não era mais a mesma, sua respiração já era muito ofegante, seu corpo não tinha quase espaço, estava totalmente ferido, machucado. A dor tomava conta do seu corpo, seu sangue ficava marcando as pedras daquela rua, por onde ele passava. E ele pega a cruz novamente de Simão e continua subindo até o Gólgota, o lugar da caveira ou o Calvário. E quando chega lá naquele lugar, eles colocam ele sobre aquela cruz e colocam pregos sobre as suas mãos, sobre os seus pés, que transpassaram sua mão, os seus pés, e levantaram aquela cruz com o nosso Jesus, pendurado sobre aquela cruz, preso por pregos que rasgavam os seus pés e as suas mãos. E ele ficou preso naquela cruz por muito tempo. E ali as pessoas zombavam dele, as pessoas tiravam sarro dele, os soldados tiravam sarro dele. Satanás por algum momento achou que estava triunfando. E aí Jesus olha para aquelas pessoas, muito parecidas comigo e você, e ele olha para elas e diz: Pai, tem compaixão, porque eles não sabem o que estão fazendo. E logo depois, quando todo o nosso pecado vem sobre ele, por causa do meu pecado, do teu pecado, do nosso pecado, Jesus é afastado de Deus, porque Deus não habita com o pecado. Quando o seu filho é coberto pelo nosso pecado, ele experimentou algo que ele nunca tinha experimentado desde o seu nascimento, que foi ficar sem a presença do Pai. E ele entra em desespero. Ele não entrou em desespero quando foi humilhado, ele não entrou em desespero quando foi traído, ele não entrou em desespero quando foi negado, ele não entrou em desespero quando foi surrado, quando foi cuspido, ele não entrou em desespero com o peso da cruz, ele não entrou em desespero quando foi pregado naquela cruz, mas ele entrou em desespero quando ele ficou sem a presença do Pai. E a Bíblia diz que Jesus, ele grita: meu Deus, por que você me desamparou? Ele nunca tinha experimentado aquilo, nunca tinha ficado sem a presença do Pai, ele andava conectado com o Pai o tempo todo. E por causa do pecado da humanidade, ele é separado do Pai, e ele entra em desespero.
Ele pergunta para o pai: por que você me desamparou? Por que você me desamparou? E a Bíblia diz que logo depois, ele olha para o céu e diz: está consumado. Aquilo que foi me dado, aquilo que me foi pedido, eu comecei, eu terminei, está consumado. E ele entrega o seu espírito a Deus e morre. E morre. E essa imagem que você e eu, nós estamos vendo com os olhos fechados. Quando a gente olha para essa imagem, o que a gente sente quando a gente olha para isso, para o Calvário? O que você sente quando você olha para o Calvário? O que eu sinto quando eu olho para o Calvário? Quando eu estava preparando essa ministração, quando eu terminei de ler esse texto, eu fiquei parado por um momento, meditando no que Jesus fez por mim e o que Ele queria me dizer. E eu vi como se fosse anjos cantando em volta de mim naquela mesa. A mão sobre o seu coração e diga isso. Você é o discípulo amado de Jesus. Aleluia. Quando nós vemos essa imagem, não tem como a gente negar, não tem como você ver outra coisa, a não ser um ato louco de amor, uma loucura de amor, algo que nós não conseguiríamos fazer nem por nós, muito menos por outra pessoa. Mas Jesus, mesmo sendo santo, sem pecado, Ele fez por completo essa loucura de amor, esse ato louco de amor. E a Bíblia diz isso mesmo, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O resumo da Bíblia, o resumo do Evangelho em um versículo só. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira. E qual foi a maneira que Ele usou para expressar esse amor? Foi a cruz. Foi a cruz, a maneira mais cruel, o jeito mais difícil. Jesus naquela cruz ali, os pregos entrando em suas mãos, a coroa de espinho, a dor incessável, a surra, a rejeição, a traição, tudo isso terrivelmente acontecendo com o nosso Senhor. E quando nós olhamos para isso, em algum momento da sua vida, da minha vida, quando nós entendemos isso, isso nos constrangeu. Quando eu entendi isso, eu fiquei constrangido demais. A primeira vez que me foi me explicado isso, me falado isso, eu fiquei muito constrangido.
E eu não consegui resistir a essa loucura de amor por mim, e mais que depressa, ainda com 12 para 13 anos, eu não resisti. Eu disse: eu preciso entregar minha vida para Ele. Não dá. Como é que eu vou viver sem Ele? Quem que vai me amar mais do que esse Deus? Quem que vai fazer algo assim por mim? Que amor é esse? Olhe como eu sou, olhe os meus pecados, olhe os meus traumas. E eu me rendi a esse amor, e você se rendeu a esse amor. Quantos se renderam ao amor de Jesus? Nós nos rendemos a esse amor, nós passamos a viver esse amor. E como Ele, a Bíblia diz lá em João, 1 João 4, versículo 15, diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e Ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então eu recebi esse amor, eu entreguei minha vida para Jesus, eu passei a ouvir Jesus, a amar Jesus, porque Ele me amou. Então Jesus repartiu o seu amor comigo, e eu comecei a amá-lo porque Ele me amou primeiro. E nós começamos uma relação de amor. O meu Senhor me ama, eu amo o meu Senhor me ama, eu amo o meu Senhor. E isso é maravilhoso. É a melhor coisa do mundo, é a melhor experiência do ser humano, é uma experiência com Deus. A coisa mais linda que uma pessoa pode experimentar é o amor de Deus, a paz de Deus, não tem igual. E você é tão cheio desse amor, que você devolve para Ele esse amor, você começa a amá-lo, a desejá-lo, a conhecê-lo melhor, você mergulha no seu rio. Seus pecados são perdoados, seu fardo é aliviado, suas feridas são curadas. E você passa a viver a vida abundante com Ele. Mas será que Deus, Ele repartiu o seu amor comigo somente para eu amá-lo? Será que esse amor que Deus depositou em mim, que eu não tinha, que eu não consigo produzir, que eu não consigo gerar, que é dele? Porque você viu, a Bíblia diz: Deus é amor, e se nós estamos nele, nós vivemos esse amor. Mas será que a vontade de Deus é que eu ame somente a Deus? Será que a minha vida eu vou passar amando a Deus, Deus me amando, eu amando a Deus, Deus me amando? Você consegue imaginar comigo andando pela cidade uma cabeça e uma perna? Você consegue imaginar andando pela rua uma cabeça e um braço? Muitas pessoas pensam que é assim, que é só eu e Deus. Eu amo só a Deus. Eu não preciso me relacionar, eu não preciso amar ninguém, eu não preciso de ninguém, eu já tenho Deus. Eu não preciso de pessoas, porque eu tenho Deus, o meu Deus. Mas como que eu posso ignorar o que diz lá em 1 João 4, versículos 7 e 8? Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Fale comigo: Deus, para me convencer, diga: Deus é amor. Deus é amor. Então se eu digo que Deus está em mim, que eu nutro um relacionamento com Deus, como que eu posso não amar as pessoas? Algumas pessoas ousam até dizer que não conseguem perdoar, que não conseguem pedir perdão. Como? Se você está inundado do amor dele. Se Ele te perdoou, se Ele me perdoou, como que nós não conseguimos perdoar? Deus jamais vai nos pedir algo que nós não conseguimos cumprir. Como que eu digo que eu tenho um relacionamento com Deus, se eu tenho dificuldade de ter relacionamento com as pessoas? Como que eu posso ignorar a noiva pela qual Ele deu a vida?
Como que eu posso selecionar pessoas para mim ter relacionamento, se Deus deu a vida por todos? Como que eu posso dizer que amo um e outros não? Como que eu posso dizer que eu amo tal e não amo tal, se a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira? Não cabe, não tem como. Nós precisamos lembrar que as pessoas que muitas vezes nós temos dificuldade de relacionar, de amar, de perdoar, de pedir perdão, fazem parte dessas pessoas que Cristo deu a vida por elas. Enquanto nós não queremos dar o nosso tempo para elas, enquanto nós não queremos dar o nosso perdão para elas, Ele deu a vida por elas. Enquanto nós estamos negando atenção, afeto, carinho, respeito, honra, Ele deu a vida. Ele deu a vida por mim e por elas. E nós temos que, nesse relacionamento com Deus, o Espírito Santo me explicando isso, e eu tentando escrever no esboço. Deus me ama. Diga comigo, Deus me ama. Coloque a mão no seu coração, diga, Deus me ama. Você está convicto que Deus te ama, sim ou não? Deus me ama, Deus te ama. Uau! Olhe quem você é, quem eu sou. Muitas vezes a gente não se ama, não é verdade? Deus nos ama, Deus me ama. E aí esse amor me enche e eu passo a amá-lo. Devolvo para Ele esse amor. E quanto mais eu amo Ele, mais amor Ele me dá. E eu reparto esse amor. Eu reparto esse amor. Eu divido esse amor com as pessoas que estão ao meu redor. Um amor como o dele, um amor expresso em atitudes. Um amor que conheceu a cruz. Um amor que olhou para a cruz. Um amor que olhou para o Calvário. Quando você olha para o Calvário e você vê a imensidão do amor de Deus, você para com certos paradigmas, certos pensamentos humanos, carnais. Você passa a querer imitá-lo, a amar todo mundo, a honrar todo mundo, a respeitar todo mundo. Porque você é o cristão, o pequeno Cristo. Você é a imagem e semelhança dele, nós somos. Então, eu quero que você leia comigo 1 Coríntios 13, versículo 4. Nunca esqueça isso, eu recebo esse amor, devolvo para Ele, Ele me dá mais amor e eu reparto com as pessoas que estão à minha volta. E aí você pode me perguntar, pastor, mas que atitudes de amor são essas? Está aqui. A Bíblia diz, versículo 4 do capítulo 13, 1 Coríntios diz, o amor é paciente. Como que eu posso dizer que eu tenho um amor de Deus se a minha paciência ela é curta, ou às vezes digo que nem tenho? Quantas mães, quantos pais a gente ouve dizer para os filhos, eu não tenho mais paciência com você. Quantos maridos, quantas esposas dizem isso dentro de casa para os filhos, para o cônjuge, que não tem mais paciência, eu não tenho mais paciência. Então se acabou a paciência, acabou o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não se orgulha, irmão, o talento, o dom que Deus te deu, o chamado que Deus te deu, não é para a sua glória, é para a glória dEle. Lembre disso. Nós temos uma habilidade, Deus nos abençoa, nós transformamos a bênção em maldição, muitas vezes por causa das nossas atitudes. Nós precisamos mudar isso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Como que eu digo para uma pessoa que eu amo ela, se eu não me preocupo com seus interesses, se eu não me dou por ela? Muitos pais dizem para os filhos, filho, o pai te ama, viu? Muitos maridos, muitas esposas, eu te amo, viu? Palavras levadas ao vento, que não são acompanhadas de atitudes.
Pais que não têm tempo de qualidade com os filhos. Pais que andam tropeçando nos filhos por causa do trabalho, muitas vezes por causa do ministério, por causa do monte de coisa. Filhos que não honram seus pais. Filhos que não são filhos, são hóspedes dentro de casa. Não faz nada e se atrasar o almoço reclama. Se não tiver o que ele desejou comer, reclama. Se não tiver refrigerante durante a semana, reclama. Se não tiver nada além da manteiga, reclama. Se o pai falar, filho, infelizmente o pai não vai poder, nós vamos tomar café puro, fica louco. Por quê? Porque não é filho, é hóspede. Quem exige, irmão, dentro de casa é hóspede. O filho, ele ajuda, ele colabora, ele ora junto. Ele olha para onde o pai está olhando. Ele participa. Ele tem um senso de pertencimento, é a nossa casa, é a nossa família. Filhos não esperam ordens, eles se antecipam. Eles alegram o pai, o coração do pai e da mãe, surpreendendo com o servir dentro de casa. Esposas não maltratam seus maridos, não se ira facilmente, não guarda rancor. Quantas vezes nós estamos colecionando rancor, irmãos? Colecionando feridas, esperando o momento certo de usar. Armado. Que amor é esse? Que amor sem cruz que é esse? O amor não se alegra com a injustiça, mas alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pastor, mas o senhor não sabe o quanto eu estou sofrendo. Pois é, eu quero te falar, você precisa sofrer tudo, porque você tem o amor de Deus. Pastor, estou quase desacreditando já. Não sei se ele vai converter, não sei se ela vai converter, não sei. Se você tem o amor, você vai crer até alcançar. Você vai crer até alcançar. Eu não creio até onde eu consigo, eu creio até alcançar. Eu vou até o final. Tudo espera. Mas eu estou há anos esperando. Eu estou anos esperando. Espera mais anos. Não fique preso ao tempo, se prenda à obediência. Não dê validade para a sua obediência. Obedeça, espere. Tudo suporta. Tudo suporta. É você ajudar, é você servir até a pessoa entender. É você dar suporte para ela, dar estrutura para ela até ela entender. Textos bíblicos que eu fazia discipulado com meu filho de 12 anos, 11 anos atrás, quando nós começamos a fazer discipulado, quando ele tinha 6, 7 anos. Hoje o entendimento dele é muito maior. Mas lá no começo, às vezes ele lia o texto e falava, o que você entendeu, filho? Ele falava uma coisa nada a ver. E eu olhava para ele e falava, isso aí, filho, você está começando a entender. Agora se eu olho para ele e falo, não, está errado, menino, não é assim. Não, dou suporte. Dou suporte para minha esposa. Ela dá suporte para mim, nós temos temperamentos diferentes, jeitos diferentes. Eu dou suporte. Quando meu líder erra comigo, eu não aponto o dedo, não, eu dou suporte. Eu dou suporte. Vou ajudar. Vou ajudar. Vou ser fiel. Vou ser fiel. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Diga comigo, o amor nunca perece. Olha que interessante, amor. Olha que interessante isso, irmão. Nós temos que buscar as profecias, com certeza. Nós temos que buscar as línguas, com certeza.
Mas eu já vi casos de pessoas em casa, na igreja, orando em línguas, com voz de trovão. E aí o filho chega e bate na perna: pai, eu quero água. Espera, menino, que eu estou orando. Pai, eu quero água. Dá licença que eu estou orando. Ué, parece que são línguas diferentes. Como pode isso? Não, irmãos. Nossa língua não pode ter duplicidade. Ela tem que ser santa. Não pode ser santa e profana. Ela tem que ser santa. Ela tem que ser limpa, purificada. Quando eu olho para o Calvário, para essa imagem que você viu, eu vejo um caminho. Eu vejo um caminho. E a Bíblia diz mesmo em João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Diga assim: o caminho. Jesus é o caminho, irmãos. O Calvário é o caminho para a eternidade. A cruz é o caminho para a eternidade. A cruz, ela é o caminho para o Pentecostes. Quantos querem experimentar o poder de Deus? Você, irmão, você não anseia, fala a verdade, já que está só nós aqui, você não anseia ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você não anseia, irmão, você ouvir Deus o tempo todo? Você não anseia orar pelas pessoas, elas serem curadas? Você não anseia Deus te dá sonho, Deus te dá revelação, Deus te dá palavra? Você não anseia com isso, irmão? Você não anseia você olhar na sua célula, todo mundo convertido, todo mundo falando em línguas, todo mundo glorificando, pegando fogo? Você não anseia todas as ruas no bairro onde está a sua célula, todo mundo convertido? Você não anseia para esse encontro agora você levar 10, 15, 20 pessoas maduras, querendo Jesus, querendo mudar de vida? Você não anseia ser uma pessoa cheia da presença do Espírito Santo, irmão? Você não anseia, às vezes a gente está orando, está adorando a Deus, e aí a gente sente um arrepio, e a gente abre o olho, né? Não, você não abre o olho, irmão, você: eu quero mais, Senhor, arrepia mais, eu quero mais. Eu estou lendo um livro que se chama O Segredo do Lugar Secreto, irmão. Conselho de amigo e conselho de quem ama. Corre e compra esse livro. Irmão, esse livro, através do Espírito Santo, está me levando em lugares que eu não conhecia. E eu quero mais, eu tenho falado: Deus, eu quero mais. Deus, eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. Eu não quero 90, eu não quero 99, eu quero 100% da Tua presença. Eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Eu quero viver mais o tempo todo, noite e dia e noite. Eu quero, Senhor, eu quero andar contigo. Mas para isso acontecer, para eu viver o Pentecostes, eu preciso passar antes pela cruz. Eu preciso antes passar pelo Calvário. Antes do Pentecoste vem a cruz, vem o Calvário. Eu preciso entender isso. O Calvário, a cruz, é o caminho para a glória, como o pastor ministrou domingo passado, que não há glória sem cruz. O Calvário, ele é o caminho para a felicidade. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas o que é cruz? A cruz, ela é a renúncia. Ela é a morte do velho homem, a morte da vergonha, a vitória sobre o pecado. Mas isso precisa ser completo. Diga comigo em alto bom som: a obra da cruz, ela precisa ser completa. Irmão, a Bíblia diz que Jesus, depois que ele disse que estava consumado, que ele entregou o seu espírito, que ele morreu, a Bíblia diz que um homem foi lá e disse assim: olha, eu quero o corpo dele. Um homem, José, se eu não me engano o nome dele, ele falou: olha, eu tenho um túmulo lá, numa rocha, e eu quero levar o corpo de Jesus, e eu quero que enterre lá, que fique lá. E aí depois que Jesus morreu, diga comigo, morreu. Depois que Jesus morreu, ele foi tirado da cruz.
Ele não desceu da cruz. Ele foi tirado da cruz. E a Bíblia diz lá em Gálatas 2:20, que já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para Cristo viver em mim, o que precisa acontecer comigo? O que precisa acontecer? Eu preciso morrer. Eu preciso... Você vê que até para falar é difícil? Eu preciso morrer. Eu preciso morrer, irmão. O nosso problema, sabe o que é? Que a gente desce da cruz antes de morrer. A gente desce da cruz. A gente não aguenta o processo. A gente não aguenta o calvário. A gente não aguenta os espinhos. As nossas atitudes, elas denunciam se eu passei pelo calvário ou não. As minhas reações, elas denunciam se eu fui crucificado com Cristo ou não. O problema é que Cristo ficou lá na cruz e morreu e eu desci antes. Aí por isso que eu tenho essas atitudes carnais. É por isso que eu sou insubmisso, é por isso que eu sou rebelde, é por isso que eu sou reclamão. É por isso que eu duvido quando todo mundo crê. É por isso que eu entristeço quando todo mundo celebra. É por isso que eu não participo quando todo mundo participa. Por quê? Porque eu desci da cruz antes. A obra da cruz, ela não foi completa na minha vida. Ah, mas eu estou nervoso, eu estou irado porque fulano não. Não é por causa de fulano, é porque você desceu da cruz antes. Mas o meu marido, mas a minha... Não, não é, irmão. É porque você desceu da cruz antes. Porque se a obra da cruz, ela é completa na nossa vida, olha o que acontece. Você é carregado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não ocupa lugar onde você está vivo. Ele quer ocupar o lugar onde você está morto, para ele trazer a vida no Espírito. A vida no Espírito. E a Bíblia diz, o que isso significa? O que isso acontece? Olha o que diz, lá em Gálatas 5:22, diz assim, mas os frutos do Espírito olha por onde que ele começa, o primeiro fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. E respira fundo agora. O domínio próprio. Range os dentes agora. Domínio próprio. Domínio próprio. Irmão, quando a obra da cruz ela não é completa na nossa vida, nós temos prazer às vezes nas coisas erradas. Nós não temos prazer em sermos amorosos, em sermos pacienciosos, em termos facilidade de amar, em sermos bondosos. Não, nós temos prazer às vezes em ferir, nós temos prazer às vezes em machucar, nós temos prazer às vezes em responder mal. Nós sabemos que aquela atitude nossa está machucando a pessoa, está ferindo ela, e nós continuamos fazendo. Por quê? Porque a obra da cruz não foi completa na nossa vida. Nós sabemos que aquela reação nossa, que aquele jeito de falar nosso machuca, e nós continuamos fazendo. Nós temos prazer naquilo, porque a obra da cruz não foi completa. Você sabe que você está ferindo quem você ama. Você sabe que você está machucando quem ora por você. Você sabe que você está ferindo quem vigia por você em oração, mas você tem prazer em mostrar que você está amando mais o pecado do que a santidade. Você tem prazer em mostrar que você é rebelde, que você é desobediente. Você tem prazer em mostrar que você não concorda, que você discorda. Isso é amor, irmãos? Isso é obra da cruz completa? Não. Você não desce da cruz, você é tirado da cruz. Jesus foi tirado da cruz, irmão. E eu preciso ter prazer nessas coisas. O domínio próprio deve ser uma busca constante. E por que esses frutos acontecem na nossa vida?
O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade. Por quê? Porque isso está acontecendo. Olha o que diz o texto, continuando. Porque os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Os nossos frutos, eles vão sempre denunciar se nós passamos ou não pela cruz. É isso que vai acontecer, irmãos, conosco. Nós precisamos estar o tempo todo conectados com Deus. Precisamos o tempo todo estar conectados com o Espírito Santo. Ou, irmãos, ou nós vivemos um evangelho verdadeiro, ou nós vivemos conectados o tempo todo com o Espírito Santo, irmãos, ou nós vamos nos iludir com o atalho que tem por aí. E a oferta de atalho está imperdível. Está imperdível a oferta de atalhos. Não precisa pedir perdão, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa ler a Bíblia. Está imperdível. Está muito provocante. Hoje em dia, infelizmente, o que era para ser o mais fácil para o crente se tornou mais difícil, que é se relacionar com seu Deus. Se relacionar com Deus é um peso para o crente, é uma dificuldade ouvir Deus, é uma dificuldade falar com o seu Deus, ouvir a voz do seu Deus. Pare e pense o que o Senhor te falou hoje. Quanto tempo você gastou hoje lendo a palavra? Que momento você orou hoje? O que você ouviu dele hoje? Você vai orar por obrigação ou por amor? E aí, irmãos, é terrível. O Espírito Santo chama, a gente não ouve. A igreja ensina, motiva, ajuda, mas às vezes tem preguiça. Não obedece, não se submete, e dos princípios de Deus sempre esquece, até rimou. Irmão, você jejuou essa semana? A gente vai empolgado às vezes. Irmão, e daí, você jejuou essa semana? Puxa, pastor, esqueci. Então tá, semana que vem vamos de novo. Você vai. Mas daí, você leu a Bíblia? Está lendo o livro? Puxa. Esquece, porque não é importante, porque não ama, porque não entendeu, porque não quer. Olha para o seu irmão e diga assim: a verdade, ela liberta, mas ela dói. Viver no Espírito, irmão, é estar conectado o tempo todo com Deus. Você quer ver um exemplo? Por isso nós devemos orar, sem cessar, diz a palavra. Sem cessar. Andar, se vivemos no Espírito, também devemos andar no Espírito. É comportamento. Olha só, Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, pega o teu filho e mata ele, sacrifica-o. Abraão pegou e falou: então tá bom, se é para fazer, puxa vida, logo meu filho, agora eu estou velho, agora ele manda matar o filho e tal, e ficou ali reclamando e conversando com ele, e murmurando e reclamando, sim ou não? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não relata a murmuração, a dúvida de Abraão. Abraão não perdeu a conexão. Irmão, às vezes quando a obediência é mal interpretada, quando Deus pede para a gente fazer alguma coisa e a gente não entende, não reclame, faça quietinho, continue ouvindo Ele, porque o caráter de Deus, Ele não muda, não muda. Deus é imutável, mas Deus é movimento. Deus se move, Deus move as coisas para eu e você crescer e aprender. Aí Abraão curvou a cabeça, foi lá, pegou o filho, levou para o monte, fez tudo do jeito que se faz o sacrifício, igualzinho, colocou o filho em cima, pegou o machado, levantou. Quando ele ia descer, o que Deus falou para ele? Não mate. Ué, mas não tinha falado para matar? Por quê?
Porque Deus é movimento, para a gente crescer. Abraão aprendeu. Não é que Deus não está falando, não é que Deus não está ensinando, é que a gente não está ouvindo. Deus está falando, mas como a primeira coisa que Ele pediu para fazer, eu estou reclamando, eu estou murmurando, eu não consigo ouvir a segunda coisa que Ele falou, que às vezes Ele já queria mudar há muito tempo, mas eu ainda estou lá naquela primeira, porque eu reclamei, porque eu murmurei, porque eu duvidei, porque eu achei que não era Deus, porque eu não concordei, e já era para ter mudado, há muito tempo. Você imagine se Abraão não tivesse ouvido Deus? Eu vou matar mesmo, já que mandou, tem que fazer. Como que Abraão ia ser conhecido hoje? Assassino. Irmão, quando eu olho para a cruz, para o Calvário, eu vejo uma nova chance, um recomeço, uma nova oportunidade, um conserto, uma nova aliança. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, Lucas 22:20, este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. O Calvário é um sinal de uma nova aliança. E qual que é o começo do recomeço? Aonde que é o começo do recomeço? Você sabia que o recomeço, ele precisa ter um começo também? Sabe por onde que você começa o recomeço? Com o arrependimento. Você está indo numa direção que você iniciou, e você percebe que o Espírito Santo, o seu líder, Deus, a palavra, falou com você que está errado. Primeira coisa que você sente, tristeza. Puxa, eu estou fazendo errado. Eu estou fazendo errado. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 7, versículo 9, diz: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Podia colocar aqui vírgula, depressão. A tristeza segundo Deus produz arrependimento. Você está triste porque não está dando certo, porque a maneira que você está tentando não está dando certo? Não reclame, não murmure, se arrependa, se arrependa, e tenha uma ação diferente, recomece, mas não recomece sem antes se arrepender, senão vai dar errado de novo. Se arrependa, peça perdão, se humilhe. A igreja, a noiva de Cristo, era para ter muita facilidade em se humilhar. Nosso Deus deu exemplo, mas o quanto a gente se bate para se humilhar, irmão, o quanto que a gente se bate para pedir ajuda, para falar que não sabe. Se arrepender do quê? De não olhar para o Calvário. Será que eu tenho olhado para o Calvário? De não admitir que eu estou longe de Deus, por viver um evangelho medíocre, sem fé, sem reverência, sem amor, sem humildade, sem compaixão, sem cruz. Sabe o que é compaixão, irmão? Isso é uma coisa que só consegue exercer quem tem relacionamento com Deus. Por quê? Porque a compaixão é você conseguir olhar atrás da má atitude, é você conseguir olhar atrás do pecado. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Ele não olhou para o meu pecado, Ele não olhou para o meu erro, Ele olhou para mim, morreu por mim. Compaixão é você olhar o pedido de socorro por trás daquele pecado, por trás daquela ação errada. Isso é compaixão, foi o que nosso Senhor fez por nós. A Bíblia diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Será que nós estamos dispostos, irmãos, a olhar para o Calvário, ir até lá, nos arrepender, e pegar a nossa cruz? Será que há essa disposição em nós diariamente? Será que eu estou disposto a prosseguir, carregando a minha cruz? Será que hoje não é um dia para eu dar um basta nessa rasura, nessa falta de fé, nesse negócio que não vai,
do não consigo. Não consigo orar, não consigo ler, não consigo. Será que hoje não é um dia de dar um basta nisso, irmãos? De você olhar para o Calvário e ver que Jesus consumou, completou, terminou. Eu quero te convidar a ficar em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, irmão. Eu te peço perdão do fundo do meu coração. Se talvez a palavra foi dura, mas eu quero dizer para você que no meu secreto, para mim, foi duro também. Mas a Bíblia diz que quem ama corrige. Deus nos ama, irmão. E para onde o Senhor quer levar essa igreja, nós temos que nos corrigir. Nós temos que nos ajustar. Não podemos brincar, irmãos. É muito sério. É muito sério. E nós precisamos aprender a passar pelo Calvário todos os dias. Todos os dias. Não só no dia da Santa Ceia se autoexaminar, mas todos os dias. E quando eu terminei de preparar essa ministração, o Senhor me lembrou de uma canção. E eu quero que você ouça essa música agora. E deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Deixe o choro vir. Deixe a revolta contra essa vida errada vir e você mudar. Não se segure. Deixe o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste para mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração. Obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Se essa é sua oração, imagine que a cruz está aqui na frente. E eu te pergunto, qual que é a tua ação agora? Você vai ficar no seu lugar ou você vai até a cruz? Se render diante do Senhor. Vou passar aleluia pela cruz que ainda está manchada de sangue. Aleluia. Aleluia. Não quero ir por atalho, quero seguir o caminho que Tu preparaste para mim, Senhor. Diga isso pra Ele, diga isso. Oh! Eu vou passar pela todo dia, todo dia. Me quebrantar, vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. O
Aleluia. Obrigado, Senhor. Coloca a mão sobre o seu coração, onde você estiver. Agradeça a Ele por esse amor incondicional. Agradeça por Ele ser a maior expressão de amor. Agradeça a Ele por Ele ser o seu caminho. Agradeça a Ele por Ele ser o seu recomeço. Agradeça a Ele, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado. E como forma de gratidão, de alegria, por Ele ser a expressão de amor, por Ele ser o seu recomeço, o seu caminho, aplauda ao Senhor o mais forte que você puder. Aleluia! Oh, mais forte para Ele, nosso Deus. Aleluia! Obrigado, Jesus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Uma excelente final de domingo para você. Deus te abençoe em nome